Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sou a professora Jocasta, sou professora de Ciências e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os processos reprodutivos. Vamos lá? Quando nós falamos de processos reprodutivos, nós temos que entender o mecanismo de reprodução. Primeiro que existem dois tipos de reprodução, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Mas o foco dessa aula de hoje vai ser a reprodução sexuada, que é aquela reprodução que envolve a participação dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Então, nesse tipo de reprodução, eu vou ter a participação desses gametas. Quando eu tenho um gameta masculino, que, por exemplo, um espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, quando ocorre essa fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, vai dar origem a uma célula-ovo ou zigoto, como é chamado. Esse processo de reprodução sexuada é um processo essencial a todo ser vivo. Por quê? Porque esse processo ele tem como objetivo te proporcionar uma variabilidade genética. Aí você me pergunta, o que seria variabilidade genética, Ju? Variabilidade genética ele vai estar possibilitando que o indivíduo ele seja diferente dos demais. Então, por que eu sou diferente desse outro indivíduo e esse outro indivíduo é diferente de você? Que características nós carregamos que possibilita justamente essa diferenciação? Então, nesse tipo de reprodução sexuada, ele vai estar proporcionando uma variabilidade genética, essa diversidade de características. Esse tipo de reprodução possibilita que o indivíduo não seja igual ao outro. Imagina só uma população com clones, pessoas totalmente iguais, sem nenhum tipo, sem nenhuma diversidade genética. Então, esse tipo de reprodução que possibilita a variabilidade genética era o tipo de reprodução sexuada e é o que nós vamos estar vendo na nossa aula de hoje. Então, como vocês podem estar vendo, reprodução sexuada, ele ocorre a participação de gameta masculino, no caso o espermatozoide, com gameta feminino, é o óvulo. Se vocês analisarem essa imagem, você vai estar percebendo que eu tenho um óvulo em amarelo e os espermatozoides em azuis. Então, vai ocorrer aí uma fecundação. E a partir do momento que ocorre uma fecundação, nós vamos ter aí uma variabilidade genética. Por quê? Porque o espermatozoide ele vai carregar um gene específico, cromossomos específicos, assim como os óvulos também. Então, quando ocorre essa união de gametas, vai proporcionar uma mistura de genes, possibilitando diversas características. Então, isso ocorre no mecanismo de fecundação, que, como vocês podem estar vendo aí, ocorre a união dos gametas, formando, então, um zigoto ou célula-ovo que desenvolve em um novo indivíduo. Nós vimos que esse tipo de reprodução proporciona a variabilidade genética. Como vocês podem estar vendo aí, a variabilidade genética ela determina diferentes características no indivíduo. Sua principal importância é que ocorra a evolução e a adaptação dos organismos ao ambiente, contribuindo para a persistência evolutiva das espécies. Sua perda diminui a possibilidade das populações se adaptarem em respostas às mudanças ambientais. Isso está muito atrelado à seleção natural, que é quando o indivíduo, o ambiente, no caso, ele seleciona aquele indivíduo que melhor se adapta. Então, quando o indivíduo ele apresenta uma carga, uma variabilidade genética, é bem mais fácil dele se adaptar às respostas das mudanças do ambiente que ele está inserido, ok? Então, isso é variabilidade genética. Então, vamos recapitular até aqui. Reprodução sexuada é aquela reprodução que envolve a participação de gametas e quando eu tenho a união desses gametas, eu vou ter uma mistura de genes, de carga genética ali. E essa carga genética vai possibilitar, vai promover a variabilidade genética, que é justamente essas características diferentes de cada indivíduo. É o que possibilita que eu seja diferente de você e você diferente do seu amigo, por exemplo. Então, nós carregamos características, informações que são só nossas. E isso é devido justamente a esse processo de reprodução sexuada, ok?
Então, ó, variabilidade genética e a reprodução sexuada, como é que ocorre? Será que existe algum processo, algum meio, algum período que possibilita essa variabilidade genética? Quando nós relacionamos variabilidade genética e reprodução sexuada, como vocês podem estar vendo aí, existem dois processos. O processo de crossing over e o processo de fecundação. Esse processo de crossing over é a troca de fragmentos entre os cromossomos. Imagine aqui eu tenho dois cromossomos. Eu tenho o cromossomo X e o cromossomo Z. Esses dois cromossomos eles vão ficar alinhados, um do lado do outro. O que que vai acontecer? Esse cromossomo ele vai doar um pedacinho para esse cromossomo Z e esse cromossomo Z vai doar um pedacinho dele para o cromossomo A, certo? Então, o que que acontece? Essa permuta, essa troca de fragmentos vai caracterizar, vai possibilitar a variabilidade genética. E aonde isso acontece, Jô? Essa variabilidade genética vai acontecer no processo de divisão celular, que nós vamos falar ainda hoje. Esse processo de divisão celular, ele vai ocorrer justamente em uma fase da divisão celular, que é a meiose. Fique calmos, porque nós vamos falar disso mais tarde. Então, esse crossing over, essa troca de fragmentos entre os cromossomos, é ele que vai possibilitar essa variabilidade genética, assim como o processo de fecundação, ok? Então, variabilidade genética com reprodução sexuada, ela ocorre devido ao processo de crossing over, que é a troca de segmentos entre esses cromossomos, gerando aí diversidade genética, e também o processo de fecundação, no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Como vocês podem estar vendo aí na imagem, o processo de crossing over, percebam que eu tenho aí dois cromossomos. Você está vendo agora esse cromossomo azul, né? E também tem esse cromossomo vermelho. Estão vendo aqui, nessa primeira imagem, eles estão alinhados um ao lado do outro. E na outra imagem ocorre uma troca. Você está vendo aí que o azul ele vai doar um pedacinho para o cromossomo vermelho e vice-versa. O vermelho vai doar um pedacinho para o cromossomo azul. Isso ocorre o crossing over. É isso que vai estar possibilitando essa variabilidade genética. E isso vai acontecer aonde? Na divisão celular, que nós vamos estar vendo já já. Fecundação é o outro processo que vai estar relacionado com a variabilidade genética. Como vocês podem estar vendo aí, eu tenho um óvulo e eu tenho um espermatozoide. A partir do momento que o espermatozoide ele fecunda no óvulo, ele vai gerar aí uma carga de variabilidade genética, vai possibilitar justamente que os indivíduos possam ser diferentes uns dos outros, porque cada um desses gametas vai carregar a sua própria carga genética, seu próprio material genético, ok? Então, para compreendermos melhor esse processo, esse mecanismo de variabilidade genética, a gente tem que entender o mecanismo de hereditariedade. Antes de falar de hereditariedade, precisamos entender o significado de genes e cromossomos e DNA. Qual a diferença? Será que eles são iguais? Aonde é que eles estão inclusos? Aonde eles estão arranjados? Nós sabemos que o processo de hereditariedade são as características que o indivíduo herdam dos seus pais. Por exemplo, eu vou carregar características genéticas que são do meu pai e da minha mãe. Então, esse mecanismo hereditariedade são as características que o indivíduo herda dos seus descendentes. Mas como é que ocorre esse processo? Como é que ele vai herdar esse processo de gene? Primeiro, a gente tem que saber que cada pessoa ela vai ter seu DNA. E o que é o DNA? O DNA é um ácido nucleico, certo? Onde ele vai conter a informação genética. Então, o meu DNA contém uma informação genética, o seu DNA contém a sua informação genética. E o nosso DNA, ele está presente no núcleo das nossas células. Vocês estão lembrados que as células, toda célula, ela vai ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Como assim, membrana plasmática, citoplasma e núcleo? Essa membrana, ela vai envolver a célula. O citoplasma é onde vai ter as organelas.
e a gente vai ter o núcleo, que é aí que encontra o nosso DNA. E o DNA, ele vai conter essa informação genética e ele vai ser responsável justamente no processo de hereditariedade. E o que seria o gene? Os genes são fragmentos desse DNA. Então, entenda, eu tenho um DNA enorme. Imagine uma fita enorme de DNA. Um pedacinho dessa fita é o gene, certo? Então, o gene é o fragmento do DNA. E eles vão estar localizados aonde? Nos cromossomos. Então, é como se os cromossomos fossem a parte toda, digamos assim, e dentro dos cromossomos eu vou ter o gene e o DNA, certo? Então, como vocês podem ver nessa imagem, essa imagem ela vai estar representando o DNA. Esse DNA ele tem uma forma de dupla hélice. Então, você está vendo aí a fita azul e a fita vermelha. Então, ele vai ter esse formato de dupla hélice. Essas faixas verdes, onde vocês estão vendo nessa imagem, é justamente formado de bases nitrogenadas que vai ser responsável por conter, por carregar a informação genética. Então, o nosso DNA, ele está, no caso, dentro dos cromossomos e esses cromossomos, eles estão dentro das nossas células. Mas aonde nas nossas células? No núcleo celular, ok? Então, tudo isso vai ser essencial no processo de hereditariedade. Então, quando as características elas são passadas para os nossos filhos e assim sucessivamente, vai ser carregado, vai ser passado uma informação genética, uma carga aí, que é justamente a parte hereditária, essa informação genética que é passada aos descendentes, ok? Aí você está vendo nessa imagem, eu tenho uma célula, eu tenho o núcleo da célula e você está vendo esse xizinho que é o cromossomo. Percebam que nessa parte do cromossomo, né, nessa perna do cromossomo, eu tenho aí uns fragmentos enrolados, que é justamente o DNA. E se eu tirar um pedacinho desse fragmento enrolado, como vocês podem estar vendo na imagem, vai formar justamente o gene, já que o gene é um fragmento de um DNA. Então, no núcleo das células estão o quê? Os cromossomos, que são formados por genes. São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo. Então, é justamente esse gene que vai conter a nossa informação genética, que o gene é um fragmento do DNA, que vai possibilitar que a gente seja único, né? Então, tem características que só nós possuímos. Então, nós temos características hereditárias somente da gente. Isso é encontrado no núcleo de todas as nossas células, ok? E os cromossomos humanos? Eu sei que os cromossomos, eles estão no núcleo celular, no núcleo da célula. Mas nós, seres humanos, eu, você, quantos cromossomos nós possuímos? Nós sabemos que os nossos cromossomos, eles se encontram no núcleo celular, no núcleo das nossas células. Lembrando que as células é a unidade funcional e morfológica dos seres vivos. Então, no núcleo da célula, eu vou ter o quê? Os cromossomos, ok? Então, os cromossomos humanos, quantos cromossomos nós possuímos? 46 cromossomos. Jô, da onde vem esses 46 cromossomos? Esses 46 cromossomos, 23 cromossomos, no caso, eles são recebidos do nosso pai e 23 da nossa mãe. Lembra que no processo de fecundação, o espermatozoide, ele se encontra com o óvulo para que ocorra a fecundação? Então, no espermatozoide, ele vai vir ali com 23 cromossomos e o óvulo vai ter 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação do espermatozoide com o óvulo, vai dar origem a um indivíduo, uma célula ovo, que futuramente vai estar dando origem a gente. Então, essa célula ovo, esse indivíduo, 23 mais 23 forma um indivíduo com 46 cromossomos. E como é que eu vou saber se aquela célula, aquele ser, né, que vai ser, aquela célula que vai se tornar um ser, vai ser homem ou mulher? Existe alguma característica, algum gene específico nos meus cromossomos que possibilitam isso? Quando nós falamos que os cromossomos humanos,
eles possuem 46 cromossomos, que são 23 vindo do pai e 23 da mãe, formando um total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, cada um vai, no caso, nós vamos apresentar um cromossomo sexual, um par de cromossomo sexual, que é justamente, como vocês podem estar vendo aí, nesse quadradinho de baixo aí do nosso slide. XX representa a mulher e XY representa o homem. Então, esses cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. Então, se, no caso, o indivíduo, um homem, ele vai ter o quê? 46 cromossomos, certo? Sendo que desses 46 cromossomos, no caso, 2 vão ser cromossomos sexuais. Se for mulher, é XX. Se for homem, é XY, ok? Então, nesses cromossomos, ele vai conter a nossa carga genética. Ele vai conter justamente o nosso material genético. E é ele que vai possibilitar o mecanismo de hereditariedade. Tranquilo? Então, turma, a gente já viu aí, a gente já sabe o que é um cromossomo, já sabe o que é um gene, já sabe o que é um DNA e aonde eles se localizam. Então, tudo isso acontece no núcleo celular. Só que existe um processo onde ocorre a divisão dessa célula. Porque quando ocorre a fecundação, o zigoto, né, a célula, no caso, quando ocorre a fecundação espermatozoide com óvulo, dá origem ao zigoto. E essa célula ovo ou zigoto, ela vai se dividir. E é um processo conhecido como divisão celular. Então, todo mundo aqui, eu, você, nós já fomos uma única célula. E essa célula foi, no caso, se dividindo ao longo, no caso, do tempo, digamos assim, o intervalo dessa célula. Então, essa célula foi se dividindo. Processo de divisão celular. E que processo é esse? Como vocês podem estar vendo aí, ó. Divisão celular é o processo onde uma célula, considerada célula-mãe, ela vai originar células filhas. Por meio deste processo, as células se reproduzem. A divisão celular acontece por 2 meios, ou 2 tipos, que é mitose e meiose. Vocês estão vendo aqui, né, que eu estou segurando, essa célula. Aqui é uma única célula, considerada como célula-mãe, certo? Essa célula, no processo de divisão celular, ela pode originar 2 células filhas ou 4 células filhas, dependendo do tipo de divisão celular. Quando essa célula aqui, essa célula-mãe, ela vai originar o que nós temos aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. Ela vai originar 2 células filhas, ó, 1, 2, é um processo caracterizado de divisão celular como mitose. Uma célula-mãe origina no final do processo 2 células filhas. Diferente do outro tipo celular, que é a meiose. A meiose é quando uma célula-mãe vai originar 4 células filhas. Então, origina aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, uma célula-mãe, no final do processo, vai originar 4 células filhas. Então, entenda que no mecanismo de divisão celular, essa célula ela vai se dividir tanto em 2 células filhas ou em 4 células filhas. Então, esses tipos de divisão celular é chamada de mitose e meiose. Como vocês podem estar vendo aí no slide, na mitose é quando uma célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos do seu. Então, se eu tenho aqui uma célula-mãe com 2N de número de cromossomos, as filhas também vão ter 2N. Então, esse processo de divisão celular é quando uma célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos do seu. E o número de cromossomos ele é mantido durante o processo de divisão celular. Esse processo de divisão ele vai ter fases. Lembrando que as fases que eu vou falar aqui na mitose é o mesmo nome da fase da meiose. Que fases são essas da divisão celular? Nós temos a primeira fase, que é chamada de prófase, depois vem metáfase, depois vem anáfase e depois vem a telófase. São as etapas, são as fases da divisão celular, que têm os mesmos nomes, tanto em mitose como meiose. Ok? Aí o que acontece? O que vai acontecer nesse processo de divisão? No processo de mitose, essa divisão ela vai passar por essas fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, percebam aqui no slide.
Você está vendo que eu tenho uma única célula, aí essa única célula, no caso, né, ela vai passar por várias fases. E no final, ela vai originar aqui, ó, duas células filhas. Essas duas células filhas caracterizam, então, um processo de divisão celular chamado de mitose. Na meiose, ela é um processo de divisão celular onde uma célula-mãe vai originar 4 células filhas. Então, durante esse processo, aquela única célula vai se dividir, vai passar por várias fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase, e ela vai, no caso, originar o final do processo 4 células filhas. Lembrando que na meiose, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. É como se fosse a primeira fase e depois uma segunda fase, mas tudo leva os mesmos nomes: prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Então, vocês estão vendo aí nessa imagem, eu tenho uma célula 2N, tem aí os cromossomos dentro dessa célula, o azul e o vermelho. Esses cromossomos, eles são cromossomos homólogos. Esses cromossomos, então, eles vão se dividir. Então, você percebe que essa única célula vai originar primeiro 2 células. E essas células que foram originadas vão originar cada uma mais 2, originando aí no final 4 células filhas. Então, o que vai estar sendo dividido aí? Vai ser dividido o cromossomo. Então, primeiro a célula, ela está aqui toda condensada, os cromossomos eles estão espalhados, né? Então, a fase de prófase, está lá tudo bonitinho. Na fase de metáfase, esses cromossomos eles vão se localizar no centro da célula, na região que nós chamamos como placa equatorial. Depois, esses cromossomos que estavam no centro da célula, eles vão se dividir. Cada um vai para um lado oposto, que é justamente a fase de anáfase. Então, como ocorreu essa separação desses cromossomos, cada um foi para um lado oposto da célula, essa célula então vai se dividir, originando aí 4 células filhas. Então, a meiose é um processo de divisão celular onde uma célula-mãe origina 4 células filhas, só que vai ser com a metade do número de cromossomos, diferente da mitose. Compreendido? Então, turma, nós vimos então o processo de reprodução sexuada, o processo de variabilidade genética, o que é uma variabilidade genética, e vimos também um processo de divisão celular, mecanismo de mitose e o mecanismo de meiose. Agora vamos resolver alguns exercícios para compreender, para fixar essa temática. Vamos lá? Nessa primeira questão, diz assim: a reprodução sexuada envolve a mistura de material genético devido à fusão dos gametas, ou seja, devido à união dos gametas. Essa mistura de material genético promove o quê? Lembrando que a questão está falando de reprodução sexuada, certo? Então, ele diz, a mistura do material genético promove. O que ela vai promover? O item A geração de clones. Turma, quem vai gerar clones é a reprodução assexuada. Porque nesse tipo de reprodução assexuada, não vai envolver a participação de gametas. Então, ali não vai ter variabilidade genética. Vai originar seres geneticamente iguais, clones. Então, não é o nosso caso, porque a questão pede reprodução sexuada. Item B, a redução da variabilidade genética. Se eu estou falando de reprodução sexuada, eu sei que quando ocorre esse mecanismo de reprodução e ocorre a fusão de gametas, eu vou ter um aumento da variabilidade genética, não uma redução, como o item B diz. Então, está errado. O item C, aumento da variabilidade genética. Sim, então eu vou ter um aumento dessa variabilidade, eu vou ter diversidade aí de indivíduos. O item D, surgimento de novos alelos? Claro que não vai surgir nenhum tipo de novo alelo, então vai originar uma variabilidade genética, um aumento dessa variabilidade. A formação de cópias genéticas idênticas a um dos pais, isso aí é o processo de assexuada, não é um mecanismo de maneira sexuada. Então, nessa primeira questão, quando ele fala que a mistura do material genético, ele vai promover justamente o aumento da variabilidade genética, ok? Então, ficou a alternativa C. Olha essa segunda questão. A espécie humana apresenta, lembra que eu falei
Todos nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos. 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Quando ocorre a união dos gametas, forma um indivíduo de 46 cromossomos. Então, nessa questão 2, ele fala assim, a espécie humana apresenta o quê? 47 cromossomos? Não, nós vimos que são 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. 45 cromossomos? Não, 46. Item C, 23 pares de cromossomos. Item C, 23 pares de cromossomos. 23 pares significa o quê? 46 cromossomos no total. Então, a nossa alternativa correta ficou a alternativa C de casa, ok? O item D, obviamente, não é porque 22 pares de cromossomos. Não, então são 23, formando um total de 46 cromossomos. Então, a questão 2 aí, item C. A questão 3, gente, fala assim, os genes são fundamentais para a síntese de proteínas, funcionando como verdadeiros moldes para a determinação da sequência de aminoácidos que será produzida pela célula. Os genes podem ser definidos como, o que é um gene? Lembra que eu falei que o cromossomo, ele está dentro do núcleo, e o cromossomo, ele vai conter o gene. E o gene, ele é um fragmento do DNA. É o gene que vai conter a informação genética. Então, quando ele fala que os genes podem ser definidos como, item A, um trecho do DNA, um pedacinho do DNA, com certeza, né? Então, até aí, até agora é o item A, mas vamos analisar os outros itens. O item B, sequências de duas bases nitrogenadas? Não, até porque o gene, ele não tem só duas bases nitrogenadas, né? Nós sabemos que o DNA, que é um ácido nucleico, ele é composto de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles vão ter as bases nitrogenadas, como adenina, timina, citosina e guanina. Então, não são duas bases nitrogenadas, são 4. Então, não é o item B. O item C, um trecho de RNA? Não. O gene é um fragmento, é um pedacinho do DNA. O item D, um DNA condensado? Não. Então, o gene, ele é um pedacinho, é um fragmento, é um pedaço do DNA. Então, essa questão 3 é o item A. Então, turma, nós resolvemos aí 3 questõezinhas sobre esse conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê aí na próxima. Até mais!